Boa noite, queridos. Boa noite. Você sabe que o pregador tem que falar 2 vezes, né? Para dar uma aquecida aí nas cordas vocais. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês, cultuando a Deus. E da nossa responsabilidade de poder trazer a palavra de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande que Deus nos concede. E eu creio que nós estamos caminhando para coisas grandes. Nós estamos caminhando para coisas grandes, que Deus está preparando algo poderoso para nossas vidas, e você faz parte disso. Você faz parte desse momento. E em Pedro diz que nós somos como pedras. Nós somos como pedras. E nós precisamos encaixar uma a outra para construir uma grande casa. A Bíblia diz, certo? Somos pedras. E muitas vezes, algumas dessas pedras vêm com umas pontas a mais, e é preciso tirar essas arastazinhas, não é verdade? Cortar assim uma parte, para que ela encaixe perfeitamente uma na outra. Ela não é um tijolo, é uma pedra. O tijolo ele já tem um formato ali. E nós somos como pedras vivas na edificação da casa do Senhor. E eu creio que Deus, quando Ele quer trabalhar na vida da sua igreja, quando Ele quer trazer um crescimento para a igreja, primeiro Ele trabalha na vida daqueles que estão aqui. Primeiro Ele nos molda. Primeiro Ele tira algumas coisas que precisam ser tiradas do nosso meio, da nossa vida, para que nós possamos receber aqueles que vão chegar aqui. Que nós possamos amar essas pessoas cada dia mais. Você está com a sua Bíblia aí? Se você puder, abra ela no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo de número 18, somente um versículo. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 18, o versículo de número 9. Diz assim, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Eu queria falar sobre inveja e colocar um tema como o pecado secreto chamado inveja. O pecado secreto. Você sabe que nós, como pastores, quando nós vamos ser discipulados e discipular as pessoas, nós olhamos e cuidamos de pessoas, e muitas pessoas vão chegar até nós contando coisas absurdas para nós. De vícios, de problemas que ela não consegue vencer, de traumas que elas tiveram em algum momento da sua vida. Elas vão chegar a contar para nós. Mas dificilmente, eu particularmente ainda não tive essa oportunidade de discipular alguém e chegar para mim e falar assim: eu tenho um problema com a inveja. Eu tenho um problema com a inveja, eu sinto inveja, e eu estou tendo um problema muito grande com isso. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. E conversando com o pastor esse dia, exatamente sobre isso, numa da nossa conversa, como que ele falando, né, pastor, nós conversando, ele disse: eu não sei o que é isso. E isso me chamou a atenção, porque de fato eu queria falar também a mesma coisa, mas não é. Existe esse pecado secreto que tenta nos parar, impedir a nossa vida, e eu comecei a colocar numa conversa com ele, no discipulado, sobre essa questão. Porque ele é um pecado obscuro, secreto, que muitas vezes nós temos medo de falar.
Porque perceba aqui que Saul, tudo que levou ele a olhar para Davi com inveja foi uma canção que ele ouviu. Se você ler o texto anterior, todo isso aí, o versículo antes, diz que as mulheres cantavam, eles tinham acabado de vencer, Davi tinha acabado de vencer Golias. E aquela festa no arraial de Israel, as pessoas cantando e as mulheres começaram a puxar então uma canção. E essa canção era: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Essa canção, quando Saul ouviu, tem algo errado aí. Algo entrou no coração de Saul. Uma seta entrou no seu coração. Mas até aí não tem problema. O problema é ela bater na porta, você abrir a porta do seu coração e permitir que ela more no seu coração. Porque se o texto dissesse Saul sentiu inveja, mas perceba que Saul, ele tinha um sacerdote sobre a sua vida chamado Samuel. Imaginemos nós a seguinte situação: Saul ouve a canção, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ele escuta a canção e percebe esse sentimento. Ele diz: cara, esse sentimento não é bom, eu preciso conversar com Samuel, porque ele é o meu mentor, ele é o meu discipulador, é ele que é o sacerdote, é ele que me representa diante de Deus. Eu preciso, suponhamos que ele pensasse assim, e ele chegasse a Samuel e dissesse: Samuel, cara, quando eu vi aquela canção, algo entrou no meu coração, eu senti uma inveja de Davi, cara. Acredito eu que talvez não teria acontecido coisa pior com Saul, porque ele antecedeu, ele percebeu que tinha algo ruim, ele percebeu que tinha uma raposinha ali, e que poderia acabar com a liderança, com o reinado, com o sacerdócio dele, com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Inveja. Senhoras e senhores, 50%, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que estão nos hospitais, 50% é por causa de problemas emocionais. E a inveja é uma delas. Imagine aí, você chega num hospital, tem 10 pessoas naquele hospital. Imagine que 5 delas é por causa de problemas emocionais. Então nós precisamos detectar essas coisas dentro de nós. Se necessário, se eu não conseguir detectar isso dentro de mim, porque muitas vezes a inveja é como um mau hálito. Todos sabem que eu tenho, menos eu. E se você tem alguém que é sincero, que é capaz de falar, sabe, para você que você tem algo aí, que ela consegue perceber nas suas declarações, nas suas falas, quando se fala de alguém, quando você vê alguém. Então nesse advento das redes sociais, quando você vê algo, você vê uma postagem de alguém, e aquilo brotou um sentimento, e o seu comentário, ele está sendo levado para um nível de inveja, e a pessoa que está perto de você, ela consegue perceber esse mau hálito da inveja. Você pode dizer: eu percebi algo aí, hein, nesse seu comentário. Tem um mau hálito de inveja nisso aí. Por causa dessa pessoa, do casamento, do que ela comprou, de como que está a vida dela. É você dobrar o seu joelho. Se for sua esposa, se for seu esposo, dobre o seu joelho e diga: é verdade, ore por mim. Eu não quero essa erva daninha
no meu coração. Senhoras e senhores, nós estamos apenas começando. Tem muita coisa para Deus falar conosco nessa noite. E quem está falando isso aqui para você é alguém que luta contra isso. Eu queria falar como o senhor. Confesso que dá inveja de ter. Já pensou, irmão? O que coração é esse? Eu não sei você, mas eu luto contra isso. É a minha vida também. Eu não vim aqui passar a perfeição para você longe de mim. Aleluia. Mas eu coloco isso diante de Deus, eu coloco isso diante do meu discipulador, eu coloco isso diante da minha esposa. Por quê? Porque é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Anote isso aí para você. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Se Saul tivesse confessado a sua tentação, talvez o demônio não tivesse, porque no verso depois, irmão, no verso 10 diz que o demônio se apoderou de Saul. Pastor, foi por causa disso? Eu não posso afirmar 100%, mas que teve uma parte disso aí, teve. Se não tivermos o devido cuidado, essa seta maligna vai nos atingir e vai encontrar espaço no nosso coração. E uma vez encontrando espaço no nosso coração, aquilo que era para nós estarmos fazendo com maior excelência, a nossa família, que era para nós estarmos conduzindo com mais excelência o nosso ministério, as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, que era para estar fluindo, crescendo, avançando, ele vai parar. Porque é uma seta maligna. Ela vai causar destruição. Ela vai causar destruição em nós, nas nossas amizades, causa divisões na igreja e nos lares. Ela vai destruir primeiramente nós, segundo nossas amizades, vai causar divisões na igreja e nos nossos lares. Então a intenção aqui é detectar esse problema em cada um de nós e começar a trabalhar na nossa vida para que isso não gere frutos a ponto de destruir a nossa vida, a ponto de destruir as nossas amizades, a ponto de causar divisões na nossa igreja e divisões nos nossos lares. Quantos estão entendendo? É um sentimento de desgosto. Saul, cara, irmão, vamos analisar, Saul era um rei. Ele tinha tudo o que ele queria. Tudo o que ele queria, Saul tinha, é ou não é verdade? Porque ele era um rei. Mas ele sentiu inveja. É um desgosto. Porque ele queria que fosse para ele a canção. Ele queria que as mulheres cantassem os 10 milhares para ele. Ele não queria a felicidade e o bem de Davi. Não. Davi não quero ver o bem dele, não. Apesar de que Deus tinha acabado de usar Davi para dar livramento ao povo de Israel e principalmente a Saul, que estava numa fria, estava com medo, se escondendo por causa de Golias, e Deus usa Davi. E quando Saul diz assim, ó, quem é esse menino? Alguém diz para ele, é o filho de Jessé. Pois eu quero que esse menino vá morar junto comigo. Eu quero que ele vá lá para minha casa, ele vai morar no palácio comigo. Mas quando ele ouviu algo que ele não gostou, ele sentiu inveja de Davi. A inveja
vai levar o invejoso a desejar intensamente o que o outro tem e conquistou. Quem nunca está contente com o que tem e sempre está se comparando com os outros, permitiu que a inveja tomasse conta da sua vida. Ora, se eu não estou contente com o que eu tenho, e eu estou sempre me comparando com os outros, permitiu que a inveja tomasse conta da minha vida. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão só para saber. Vou fazer uma pergunta para você. Você que é pai, que é mãe. Por quanto você venderia o seu filho? Sei que é uma pergunta meio que, mas você venderia? Vamos supor assim, 300 bilhões de dólares, você venderia? Teve pai que ficou pensando assim, ó. Está desculpado, viu, dessa vez. Rapaz, que igreja, hein, irmão? Meu Deus do céu, viu? É um lugar a pertencer, né, irmão? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Eu queria ter um pastor assim, ó. Você não venderia, certo? Por quê? Seu filho é o quê? Ele tem um preço, né? E ele tem um preço incalculável. Agora eu te pergunto, você é rico ou não? Você é rico, porque você não tem coragem de vender o seu filho por preço nenhum. O problema é que o tempo vai passando e nós não conseguimos enxergar o valor que nós temos, a herança que nós carregamos, e nós estamos aleluia, nós estamos se comparando nesse vício, se comparando, e você tem algo, uma herança incalculável, seu filho. Agora, você tem algo muito mais dentro de você, que é o Espírito de Deus. Somos ricos ou não? Eu acho que eu estou diante de pessoas que são mais do que bilionárias, não é verdade? Porque eu queria comprar o seu filho, mas você não vende nem por 300 bilhões. Cara, mano, que coisa valiosa. Falou, a gente dá. É o brinde. Nós pagamos para levar. Geralmente, o invejoso nunca vibra com o sucesso dos outros. Sabe, irmão? E isso a gente precisa trabalhar. Quando você vê alguém assim, ó, o cara está feliz da vida, porque ele comprou, conquistou algo, vibra com ele. Vibra com ele. Porque isso é uma maneira de você também trabalhar a inveja, matar ela. Você se alegrar, o irmão chega e diz, cara, eu consegui fazer isso, eu consegui comprar isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Poxa, irmão, estou feliz por você. Eu quero ver que você cresça muito mais, meu irmão. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado, é a sua esposa, mas fala para ela aí. Também. Olha, irmão, vou dizer, viu? Que vocês estão mesmo animados mesmo. Quando alguém chegar aqui, nesse lugar, ou numa conversa com você, e ela contar que conquistou algo, vibre com ela. Vibre. Seja a coisa mais simples que você acha que é, mas para ela, irmão, é uma conquista enorme. O fato de alguém falar que conquistou algo, é porque para ela é muito grande. Talvez para nós só isso aí, mas é algo muito grande. Nós vamos combater isso. Nós vamos se alegrar uns com os outros.
Muitas vezes o invejoso, ele busca erros onde muitas vezes nem sequer existem. Geralmente, a inveja está associada à irmã dela, que é a amargura e a insatisfação. Saul estava amargo? Estava amargo já. Ele já estava amargo. Ele era insatisfeito. Pessoas mal amadas e carnais. Olha o que diz em 1 Coríntios 3,3, diz assim, ó, porquanto, havendo entre vós inveja e contenda, não é assim que sois carnais, ainda segundo o homem? A igreja estava num tempo de disputa, de briga, essa igreja de Coríntios, e aí Paulo detecta, cara, tem inveja no meio de vocês. Isso é um problema muito sério. Por quê? Porque vocês são carnais. Irmão, e o homem carnal, a Bíblia diz que ele não consegue discernir as coisas de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos discernir os ambientes, o culto, a atmosfera, porque nós somos homens carnais ainda. E quando nós somos homens carnais, nós estamos propícios a uma semente de inveja brotar no nosso coração. Por isso que eu estou diante de pessoas espirituais. Obrigado pelo seu amém assim empolgado. A inveja não combatida pode nos levar a sérios problemas. Problemas esses que causam divisões e todo tipo de coisas ruins. Vamos combater? Vamos combater em nome de Jesus? Vamos levantar essa bandeira e vamos dizer, aqui não. Quando ela chegar e bater, ó, sua inveja, aqui não. Você está batendo no coração errado. Aqui já tem dono, é o Espírito de Deus que mora dentro de mim. É Ele que toma de conta do meu coração, aleluia. Tiago 3,16, esse versículo é muito forte, por isso que nós temos que combater a inveja. Ele diz assim, ó, pois onde há inveja, onde ela habita, na pessoa, no ambiente, na casa, e sentimento faccioso, aí, naquele lugar onde tem inveja, a confusão. Tiago 3,16. Então, na minha vida, se eu não tiver cuidado, eu vou trazer confusão para o meu ambiente de trabalho. Imagina, irmão, um ambiente de trabalho confusento. Uma igreja onde há confusão. Um lar onde há confusão. Tudo por causa da inveja, porque ela não foi combatida. E diz assim, ó, e toda espécie de coisas ruins. É muita coisa. A inveja abre porta para demônios entrarem, criando discórdia e competições. Eu faço melhor. Eu prego melhor. Eu canto melhor. Eu faço melhor. Eu cozinho melhor. Que é mentira, né? E começa a se haver o quê? Competições. Eu corto o cabelo melhor. Aí o outro diz, não, eu corto melhor. Eu faço isso melhor. Eu faço melhor. Aí começam as competições, tudo movido por inveja. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. A inveja nos paralisa de falar bem. Tem gente que tem dificuldade de falar bem de outras pessoas. Você diz assim, ó, rapaz, fulano, cara, que benção aquele homem, cara, que benção aquela mulher. Diz, mas tem mais. Igual aquelas notícias que saem. Mas não é isso tudo não pensa não. Tu conhece? Tu não sabe quem é aquilo. Eu conheço. Não é isso tudo não. Não é essa Coca-Cola toda não. Mas rapaz, mas ele é tão, sabe, é uma benção. As pessoas têm dificuldade, quando elas são movidas por inveja, elas têm dificuldade de falar bem das pessoas. Sabe, irmão? E nós precisamos banir isso do nosso meio.
Nós não podemos ter dificuldade de falar, porque todos nós aqui, todos temos qualidades. Todos nós, inclusive essa pessoa que está do seu lado, se você não acredita. Tem qualidades. Tem ou não tem? Tem qualidades. Ah, pastor, mas tem defeito, mas tem qualidades. Vem com os dois. Você não comprou só com qualidades, veio com defeitos e com as qualidades. E não aceita devolução. Se quiser devolução, não aceita mais. Hein? Leva os dois. Compra um e leva os dois. Aleluia, eu quero que você crie a seguinte cultura no nosso meio. Fale bem das pessoas. Fale bem das pessoas. Sozinho com a sua esposa, fale bem das pessoas. Quando você estiver deitado na sua cama, só você e a sua esposa, fale bem das pessoas, inclusive dos seus pastores. Que às vezes a cama serve para a pessoa ficar, antes de dormir, trazer à tona a conversa com as pessoas, falando mal do outro. Uma vez, morava lá no Ivira ainda. Aí eu deitado com a minha querida esposa, e nós fomos falar mal de alguém, de um empresário lá. Aí ela parou assim, porque a mulher sempre é mais sábia, né? Obrigado pelo amém das mulheres, né? Muito empolgado. Os homens sempre mais sábios, né? E ela disse, vem cá, tu conhece ele? Aí eu disse, não conheço não. Quem está falando dele? Aí você sabe que quem manda lá em casa, não sei se você sabe, mas sou eu. Eu disse, você está certo. A verdade é que muitas vezes nós usamos os momentos que nós não temos o que falar para falar mal das pessoas. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Amém? Vamos falar bem das pessoas? Abençoar as pessoas? Aleluia. Independentemente de como estamos em tudo na nossa vida, sempre a tentação de invejar os outros vai aparecer. Pode estar tudo bem, sua família 100%, casamento, mas se você não tiver cuidado, ela vai aparecer. Saul tinha tudo debaixo do seu domínio, mas a inveja bateu na porta do seu coração. Infelizmente, ele abriu as portas. E o seu fim é trágico. A inveja destrói nossa estrutura. Ela é como um câncer. Olha esse provérbio aqui, ó. 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O sábio Salomão falou isso. A inveja é a podridão dos ossos. Ela é um câncer que mata nossas estruturas. Os nossos ossos servem de quê? É a nossa estrutura. Ela vai corroendo, e você vai ficando amargo a ponto de não querer falar mais o nome da pessoa, mais dela, não quer mais saber de nada. Está vendo como a coisa é séria? A inveja nos leva a matar inocentes e a defender culpados. Mateus 27:18 nos leva a matar inocentes e a defender culpados. Mateus 27:18 diz assim, porque sabia que por inveja o tinha entregado. Está falando de Jesus aqui. Pilatos, pastor, mas tinha que se cumprir a palavra, é verdade, mas Pilatos consegue detectar que a motivação daquele povo de entregar Jesus era inveja. O Pilatos percebeu isso. Esse sumo sacerdote, o Anás e o Caifás, esse povo todo aqui está fazendo isso. Eu estou percebendo que é por um sentimento chamado inveja. É verdade que a profecia tinha que se cumprir, mas rolava uma inveja ali.
Então ela faz o quê? Nos leva a matar inocentes e a defender culpados. Eu trouxe aqui a doença. Agora eu quero te ensinar como combater. Porque eu quero que você perceba que a doença é grave. Agora, como combater? Vamos lá. A Bíblia nos orienta a nos despojarmos desse sentimento. 1 Pedro 2:1 diz assim, ó. Eu quero que você perceba essa palavra aqui, ó. Despojando-vos. Despojando-vos. Essa palavra despojando-vos, ela é usada para tirar a roupa. É como se você fosse tirar uma roupa. Ele diz assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas. É como se eu tivesse colocado uma roupa, esse blazer que o meu pastor me abençoou, chamado inveja. E eu colocasse ele e Deus disse assim, despoja ele. Aí você vai fazer o quê? Tirar. Isso aqui é uma inveja. Só que eu não posso jogar fora, né, claro. Quer receber a graça? Então eu tirei a inveja. É nesse sentido que o texto está querendo falar para nós. Ela é uma investimenta impura que eu me investi, e Deus está dizendo assim, ó, você não é alguém que vai fazer por você, não é alguém colocar a mão na sua cabeça, é você tirar essa roupa que está na sua vida, chamada inveja. Você vestiu um pano imundo, e agora você precisa tirar ele, porque ele não está te fazendo bem. Ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicência, fofoca. A cura para a inveja é quando encontramos o nosso contentamento em Deus. Diga assim comigo, o meu contentamento está em Deus. Aconteceu com o salmista Asaf isso, no Salmo 73. Eu quero ler aqui, porque eu fiz algumas marcações aqui. O Salmo 73, esse cara teve uma crise enorme na vida dele, de inveja. Porque ele via os ricos prosperarem, os ímpios prosperar. Ele viu o ímpio crescer e ele criou um sentimento de inveja. Ele diz assim, ó, o Salmo está aberto aqui, eu vou ler parte do Salmo que eu grifei aqui, ó. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram. Ou seja, ele estava pisando em um terreno perigoso, chamado inveja, que é um terreno escorregadio. Você já andou naquele barro vermelho? Você já conseguiu andar naquele barro que você tem que andar com cuidado? Aqui talvez. Mas lá a gente andava quando choveu, e é um barro perigoso, porque uma pisada em falso, senta. Ele disse que esse terreno chamado inveja é um terreno perigoso, que eu não tenho firmeza para andar, para pisar, eu posso cair a qualquer momento. E ele diz assim, ó, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja do ímpio. Aqui, irmão, uma oração, um salmista expõe na vida dele. Agora toda a terra tem acesso a isso aqui, ele tem acesso e você é com medo de conversar com o seu discipulador que você tem inveja. Com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo. E o salmista agora, todo mundo tem acesso a isso aqui, a vida dele. Abriu o coração dele. E aí ele diz assim, ó, no versículo 17, até que eu fui ao santuário de Deus, eu entendi. Você está onde? Diga assim, eu estou no santuário de Deus. E eu quero que você diga como ele, pelo menos na sua mente aí, eu entendi
Eu entendi. Eu estou no santuário, um dia, ele passando nessa guerra interior, cheio de inveja, vendo o ímpio prosperar, ele disse, e agora? E um dia ele chega no templo do Senhor. Talvez você chegou aqui carregado de inveja, não sei, ou com inveja, alguma inveja no seu coração, chegou no santuário. E eu espero que depois de tudo que nós conversamos, você tenha entendido. E aí ele diz no versículo 22, tão tolo eu fui, e ignorante, eu fui como um animal diante de ti, Senhor. Apesar disso, estou continuamente contigo, e tu seguraste pela minha mão direita. Tu me guiaste com o teu conselho, ou seja, tu me guiaste com a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. E depois me receberás para a glória. Agora o verso 25 é que fecha aqui, ó. Você vai ler esse hino aqui. Lembra desse hino, ó? Quem tenho eu no céu, senão a ti? O contentamento dele. Ele, Senhor, a quem tenho eu? Eu não vou cantar para vocês não se emocionarem aqui. Mas ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Lembra do hino? Ele acha no Senhor o contentamento para a vida dele, para combater a inveja. Senhoras e senhores, nós precisamos colocar a mão na consciência e dizer, Senhor, de fato, eu não valorizo a tua presença como devo valorizar. E pois a partir de agora, o meu contentamento está em ti. Os meus olhos estão para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Aleluia. Eu sei que você está aí já com vontade de levantar e cantar esse hino. Já está cantando aí na mente. Esse homem foi liberto da inveja porque encontrou em Deus aquilo que ele queria nos outros. Vou repetir. Esse homem foi liberto da inveja porque ele encontrou em Deus aquilo que ele queria nos outros. O seu contentamento não está na vertical, está na horizontal. Glória a Deus. Faça assim comigo, o meu contentamento. Levanta a mão e diga assim, não está na horizontal. Diga assim, o meu contentamento está na vertical. Aponta para ele. Aplauda ele mais forte. Aleluia. Precisamos nos esforçar para arrancarmos da nossa mente essa atitude pecaminosa chamada inveja. Se você mesmo não consegue detectar esse sentimento, pergunte de alguém que seja honesto com você. Agora não pergunte pessoas que, não, você é uma pessoa tão boa, meu amor. Você não tem nada de ruim, você é uma pessoa maravilhosa, de um coração tão bom. É fake news. Eu tenho medo de pessoas que só me elogiam. Eu tenho medo de pessoas assim. Sabe, quando eu me achava que era o bom, que terminava o culto, as pessoas, palavra maravilhosa, eu chegava em casa, minha esposa, você precisa cuidar do filho também. Vai trocar a fralda do Jonathan também. Você fazer as coisas aqui dentro de casa também. Se tem alguém que pode falar dos meus defeitos, é ela aqui. Olha aí. E a gente não pode dar corda nessas coisas que a mulher pega mesmo, irmão. Uma vez nós inventamos de fazer essa conversa, fomos dormir a quase 3 horas da manhã, irmão. Meu Deus do céu, parecia aquelas fichas criminal. Jogava assim no chão, era aquele rolo. Mas a gente tem que estar preparado, né, Adriano? Para escutar. Se pediu,